Fala de Pirona, está começando mais um episódio de Pironicast. O seu podcast acadêmico da área da saúde. Aí sim, hein? Então, hoje a gente está com um apresentador novo, Pedro Albuquerque. Seja bem-vindo, Pedro. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E ele vai participar da discussão do caso clínico, ele é nosso diretor científico e ele foi um dos caras que elaborou esse nosso caso, né? E a gente está com a professora Leca, a Alessandra. A professora ela é médica, professora de hematologia pela Universidade Federal de Alagoas, é professora de interpretação clínica aqui na Unima e tem formação em clínica médica, hematologia e terapia intensiva. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria há muito tempo participar, viu? Já vou logo dizer. Maravilha. Então, pessoal, tô adorando. A professora foi professora de todo mundo que está aqui apresentando, né? Ela é uma figura ilustre aqui na UNIT. Já acompanhou o plantão com ela também. Então, assim, é uma pessoa gabaritadíssima e com certeza a gente vai ter uma discussão bem legal hoje. Então, começando, hoje é mais um episódio de caso clínico. Como vocês sabem, eu vou passar o caso aqui para vocês. Para a professora também, ela não teve acesso a esse caso antes. Apesar de ter um spoiler na tela e também na descrição do episódio, então, né? Tem esse problema. Nós vamos passar o caso e vamos gerar o debate em cima dele. Professor, alguma dúvida? Não, vamos lá. Então, e assim, até a dica pro pessoal que tá assistindo a gente é ir pensando no caso junto e pausando o episódio, vendo o que é que você levantaria de hipótese diagnóstica, o que é que você pediria de exame, o que é que você perguntaria ao paciente. Então, para participar junto com a gente. Perfeito. Então, pausa aí, raciocina, vamos junto fazer esse episódio, né? Vamos e embora? aí, Pedro, alguma dúvida? Não, vamos lá. Vamos embora, então. Então, é um caso clínico. Chega na UPA um paciente, sexo masculino, de 25 anos, com queixa de fraqueza persistente e dor nas pernas, que teve início há cerca de 48 horas. O paciente ele já tem esse histórico de dor nos membros inferiores desde a infância, mas era medicado com sintomáticos no postinho. E depois de alguns dias melhorava. Nunca fez uma investigação. E aí, professora, com esse caso clínico já, essa introdução, o que a senhora começa a pensar? Já dá para a gente pensar em muita coisa, né? Pela idade, pelo quadro agudo, mas sabendo que ele já tem uma história anterior, que não foi investigada. Então, a gente já consegue imaginar aí que isso pode não ser um quadro repentino, pode não ser uma situação aguda, pode ser uma situação que já vinha se arrastando, intermitente, de algum tempo, e que simplesmente não foi diagnosticada. E é muito comum isso. O paciente vai para o pronto atendimento, ele recebe sintomáticos, volta para casa sem uma investigação adequada. E, assim, interessante desse caso, porque de cara você não pensaria, por exemplo, na anemia falciforme, né? Você começa a pensar, será que é um distúrbio neuromuscular? Pode ter alguma relação com medicação? Então a gente vai pensando nessas hipóteses, mas eu acho que quando vem com essa história, que ela já tinha quadros recorrentes, e isso desde a infância fica um pouco estranho, né? Você não pensaria em uma abertura de quadro tão precoce, então a gente já começa a pensar em outras coisas aí. Sim. E se a gente for pensar em diagnóstico sindrômico, aí, dividir nos grandes grupos sindrômicos da clínica médica, poderia ser uma síndrome inflamatória, uma síndrome infecciosa. Neoplásica é pouco provável, mas assim, entre síndromes inflamatórias e infecciosas, a gente poderia pensar. A princípio, a síndrome anêmica ela seria uma hipótese, mas seria uma hipótese um pouco mais distante, porque o que chama a atenção é a dor. Né? Então, de repente, uma arbovirose é um diagnóstico diferencial. A gente mora num local que tem muita, né? Então, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar. Eu enxergo por ser um quadro que ele tem desde a infância até a vida adulta. Às vezes, na infância, a gente negligencia um pouco essas dores na perna. Diz que é a dor do crescimento, né? Sim, mas o paciente chegando aos 25 anos, repetindo esse quadro de dor, a gente já começa a diminuir um pouco mais essa dor osteomuscular, né? A gente já começa a ter outros pensamentos. Já chama atenção para alguma coisa mais complicada, né? Perfeito. Você tocou num... Desculpa, Pedro. Você tocou num ponto importantíssimo, que é essa questão da dor do crescimento, gente. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz que a dor da criança é a dor do crescimento. Porque realmente é um diagnóstico que é dado com muita frequência e algumas vezes não corresponde. É uma patologia ali mais grave que vai passando sem diagnóstico. Com certeza. Desculpa, Pedro. E antes da gente saber que essa dor se arrastava desde a infância, que era uma dor crônica, é possível também pensar em TVP, por exemplo, como diagnóstico diferencial? Eu não classificaria como uma dor crônica. Eu diria que são episódios agudos recorrentes. Não pensaria no TVP, porque o TVP normalmente é aquele quadro realmente que surge agudo, com empachamento de panturrilha, às vezes claudicação intermitente, às vezes a pessoa está andando e tem aquela dor repentina, o edema,
é unilateral, costuma ser unilateral. Então, um quadro mais com características diferentes. Eu pensaria aí realmente mais em episódios agudos recorrentes, mas a gente precisa de mais elementos. Entendi. Obrigado. Tá, e a gente tem mais alguma coisa dos antecedentes desse paciente? Temos Desse sim. paciente? Temos sim. Então, os antecedentes pessoais, ele nega tabagismo, também nega etilismo ou uso de drogas ilícitas. Tá. Patológicos. Ele não tem histórico conhecido. Cirúrgicos. Também não tem nenhuma cirurgia prévia. Hábitos de vida. Tem uma alimentação variável, variada, né? E faz atividades físicas regularmente, de 1 a 2 vezes na semana. Também. Ele nega alergias conhecidas também e não faz uso de nenhum medicamento a longo prazo, em casa, né, no caso. Tá, então nada que emociona aí, né? Nada que emociona aqui, então a gente já pode passar direto para o exame físico. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Estou curiosa. Então, a pressão desse paciente estava 120/80, a Bem. frequência cardíaca estava 80 batimentos por minuto, a frequência respiratória estava 18 incursões por minuto, a saturação estava 98% em ar ambiente, a temperatura estava 37 graus. O paciente apresentava-se, né, cansado, com palidez cutânea e apresentava icterícia. Certo. Cardiorrespiratório sem alterações significativas, o abdômen sem sinais de visceromegalias e sem outras alterações, o neurológico também sem outras alterações, e pele e mucosas, ele apresentava uma icterícia, uma cruz em 4, uma extremidade também sem edemas. Então aí a gente já começa a ter uma linha de raciocínio diferente, né? Já entrou icterícia, acho que... E aí, professora? Entrou a palidez, entrou a icterícia, aí a gente já realmente já direciona mais o pensamento. A síndrome anêmica, ela começa a florir. Ela começa a aparecer como uma possibilidade mais forte. E pensando numa síndrome anêmica, com crises agudas recorrentes de dor, aí sim cabe a gente pensar realmente na doença falciforme. Eu não pensaria de cara numa anemia falciforme, um SS típico, porque o SS normalmente ele tem manifestações desde a infância. Desde a primeira infância ele já começa a ter manifestações. Mas uma doença falciforme, de repente um S com um S-beta, um SC, um S com persistência hereditária de hemoglobina fetal. Um heterozigoto, né? Um heterozigoto para 2 hemoglobinopatias. Aí eu já pensaria mais. Professor, assim, explica pro pessoal o que é esse S, o que é esse beta. Acho que a galera não tá pegando. Tá certo. Na verdade, são anemias hereditárias, hemoglobinopatias, né? A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia. A gente tem uma alteração, uma troca de aminoácidos na formação da hemoglobina, a hemoglobinopatia que a gente chama de qualitativa. Essa hemácia é muito interessante porque ela sai da medula no formatozinho bonitinho de disco bicôncavo normal. Quando ela desoxigena, essa troca de aminoácidos favorece com que ela forme ligações químicas bizarras, anômalas. A hemoglobina começa a cristalizar, a formar polímeros e muda a forma para a forma de foice. E o detalhe dessa forma é que não é só uma alteração de forma. Quando ela muda para a foice, ela fica rígida e ela expõe na membrana fatores que se ligam ao endotélio vascular. Então, esse é o primeiro fator da anemia falciforme. A partir daí, ele pode, é a falcização. A partir da falcização, pode haver a vasoclusão ou não. Se outras hemácias se juntarem ali, fatores circulantes, leucócitos, plaquetas, fibronectina, fator de von Willebrand, enfim, aí formam um trombo que vasooclui na microvasculatura, levando a isquemia e a dor. Então, na verdade, quando a gente fala assim, é uma hemoglobinopatia, herda do pai e da mãe. Então, ou ele é filho de 2 heterozigotos, que tem hemoglobina A e hemoglobina S, ou filho de alguém que tem um que não tem hemoglobina A normal e outro que tem SS, por exemplo. Mas tem que ter essa alteração. Geralmente, na verdade, se um tem que ter, os dois têm que ter, na verdade. Na verdade, os dois têm que ter. Ou são heterozigotos os dois, ou um heterozigoto com um SS. Ou um heterozigoto para outra hemoglobinopatia e um S. E aí ele herda do pai e da mãe. Os dois têm que ter alterações. Então, seguindo essa linha de pensamento, qual é a principal diferença, tanto clínica quanto laboratorial, de um paciente que ele tem a anemia falciforme, um homozigoto, e um paciente que tem no caso, o traço falcêmico, que é um homozigoto? Sim, que é o heterozigoto, né? Isso, o heterozigoto. O heterozigoto. O traço não é considerado paciente. O traço falciforme, ele tem, no máximo, 50% de hemoglobina S. Esse quantitativo, apesar de numericamente parecer significativo, na clínica faz muita diferença.
é um paciente que não tem dor, que não tem alteração de crescimento, de desenvolvimento, que não costuma ter as manifestações de anemia falciforme. Agora, essa pessoa, que a gente fala paciente erroneamente, né? Na verdade ele é o portador, é o traço, ela pode transmitir. Ela passar o gene adiante e ter um filho portador de anemia falciforme. E, em condições extremas, vamos dizer, vai fazer uma cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, ele pode falsizar. Vai dialisar, ele pode ter algum grau de falsização. Ele decide ser um atleta de alta performance, ele pode falsizar. Mas só realmente situações extremas. Fora isso, ele não é considerado paciente, é só aconselhamento genético, não precisa medicar e normalmente ele não tem crises. Então essa hemoglobina A, essa hemoglobina normal, ela meio que compensa a hemoglobina S, né, do paciente? Exatamente. Ela é exatamente isso, ela compensa, ela faz a função dela e a S fica lá no cantinho. Pode até no hemograma você eventualmente ver ali a descrição, uma célula em foice, outra, mas dificilmente o indivíduo, a gente só quer chamar de paciente, o indivíduo vai ter algum tipo de manifestação. Excelente. Então, quando a gente pensa na anemia falciforme, a gente tem que lembrar como ela surgiu, né? Então, professora, trazendo um pouco para trás, por que começou a ter essa alteração para a hemoglobina S? E se ela, nessa alteração, obviamente, se o homozigoto tem mais vantagem ou o heterozigoto ele realmente consegue evitar? Porque a gente sabe que surgiu pela malária, né? Sim, essa maior prevalência nas regiões, talvez, né? De ser um fator protetivo. É interessante isso, é muito interessante isso. O surgimento da mutação original, é linda a história. Eu achei também. Eu sou suspeita. Mas é linda a história, porque assim, foi uma mutação que teoricamente ela surgiu ao mesmo tempo em regiões distintas da Ásia e principalmente da África, sobretudo da África. E cada mutação dessas tem uma característica genética própria. É tanto que a gente consegue mapear isso através dos haplótipos. A gente tem um haplótipo Benin, Banto, Senegal. E cada um tem características diferentes. Por exemplo, a gente sabe que o Banto ele tem maior gravidade. O Senegal ele tem menor gravidade. Isso é um fato. E aí, o que acontece com relação à malária? Em áreas que tem muita anemia falciforme e muita malária, a malária, normalmente, o parasita está intra-eritrocitário. E como a anemia falciforme, ela reduz a meia-vida eritrocitária, acaba que o parasita ele não consegue se instalar com tanta facilidade e promover danos com tanta facilidade como quando a hemácia vive os 120 dias normais. Porque, em geral, um paciente com anemia hemolítica, como na anemia hemolítica crônica, como na anemia falciforme, a hemácia ela vai viver 60, 90 dias no máximo. Aí isso acaba sendo protetivo, vamos dizer assim, com relação à malária. Mas, vamos dizer, um paciente, só quem tem essa propriedade de falsizar e de levar a vasoclusão é a hemoglobina S. Só ela. Beta-talassemia não tem, hemoglobinopatia C não tem, outras hemoglobinopatias não tem. Então, quando eu tenho a S e tenho junto outra hemoglobina anormal, mesmo sendo a hemoglobina anormal, esses fatores vasoclusivos são muito menores. E aí, de certa forma, meio que protege mais a vasoclusão, vamos dizer assim. Não poderia dizer assim. Excelente. Então, assim, eu acho muito legal essa história também, né? Porque surgiu uma variação da hemoglobina para proteger contra uma doença, né? A malária. E hoje acabou se tornando uma nova doença, a anemia falciforme, que é um problema sério, né? Minha mãe trabalha... É um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Minha mãe trabalha no Hemoal e a quantidade de criança que chega lá com anemia falciforme é gigantesca, né? É uma das doenças genéticas mais frequentes no Brasil e no mundo. Só que ainda vamos dizer assim, pouco valorizada, não recebe o devido valor. A gente tem muito paciente com traço falciforme, muito paciente com anemia falciforme, muito paciente com... O traço ele não é paciente, mas ele passa o gene adiante. Isso é importante. Excelente. Então, a gente com o quadro clínico, a gente não consegue fechar o diagnóstico ainda, né, professora? Não, ainda não. A gente, obviamente, está discutindo a anemia falciforme, mas a gente não tem um diagnóstico fechado. É verdade. O quadro parece muito ser uma anemia falciforme. Antes dos exames, professora, qual seria um diagnóstico diferencial? A gente tem que diferenciar. Na verdade, aí a gente está pensando mais fortemente numa síndrome anêmica, né? Mas tem que saber se é anemia falciforme ou se é doença falciforme, um S com outra hemoglobina normal.
Ou ainda pode não ser, ele pode ter uma anemia, uma icterícia ali sobreposta a algum outro quadro. Ele pode ter uma sobreposição de situações clínicas, o que não é comum, mas pode acontecer. No nosso meio, às vezes, acontece. Pode ter uma arbovirose cursando com anemia. Outro caso de anemia hemolítica, né, que faria sentido com esse quadro de icterícia e palidez. Outras causas de anemia hemolítica adquirida, né? A gente puxa mais para a doença falciforme por conta da história dele de dor intermitente, mas pode ser outra anemia hemolítica adquirida aí, de repente. Anemia hemolítica autoimune. Exatamente o que eu ia falar, né? Porque essa icterícia pode estar relacionada com o aumento da bilirrubina indireta, né? Nas anemias hemolíticas. Isso, mas pode estar também relacionado com a bilirrubina direta. E a gente não sabe isso ainda, tem que pedir, vamos pedir um exame, né? Então, professora, quais são os exames que você pediria para esse paciente? Como ele não tem nada abdominal, assim, nenhuma queixa abdominal, porque se a gente pensasse na bilirrubina direta aumentada, levando a icterícia, ele poderia ter colúria, poderia ter acolia, a gente pensaria muito na colestase. E sintomas abdominais. Mas, de repente, às vezes a dor mascara, a dor nas pernas pode ser tão forte que mascare alguma queixa vaga abdominal que ele tenha. Então, inicialmente, eu acho que de cara aí, sem dúvida nenhuma, é hemograma. Hemograma, que é aquele exame que a gente ainda não sabe interpretar adequadamente, é um dos mais frequentes da prática clínica, né? Então, vamos lá, né? Hemogramazinho do brasileiro. Marcadores de hemólise, tá? Para eu saber se isso é bilirrubina. Primeiro, hemograma e bilirrubina, né? Justo. Porque aí, na hora que eu vejo bilirrubina indireta, eu já descarto qualquer possibilidade de colestase, de um problema hepático, abdominal, enfim. Outros marcadores de hemólise, como reticulócitos, desidrogenase e aptoglobina. Com isso fechado, eu consigo já direcionar o meu raciocínio. Talvez marcadores inflamatórios seriam interessantes também nesse contexto. Marcadores inflamatórios, a gente tem que ter cuidado com a VHS nesse caso. Porque como ele está pálido, provavelmente tem uma anemia, é um interferente importante na VHS. Então, um marcador inflamatório que poderia se pedir seria a PCR. Mas a PCR, ela é sensível, não é específica. Então, de repente, ele tem um processo inflamatório, tem a PCR aumentada, mas não quer dizer muita coisa. E o próprio paciente com anemia falciforme tem um processo inflamatório crônico, né? Por exato. conta da dessaturação da hemoglobina. Exatamente. Então, vou lá ler o hemograma, beleza? Tá, manda aí. A hemoglobina de 6,5. Hematócrito de 25%. Reticulócitos de 6%. E aqui vai entrar o mais legal, eu acho, do hemograma. O VCM está de 100. O HCM está de 29%. O RDW está de 18%. Tá bem. Leucócitos totais de 11.500. Neutrófilos, 44%. Eosinófilos, 4%. Basófilos, 1%. Linfócitos, 41%. Monócitos, 10%. E as plaquetas estão 350 mil. Também tem a presença de drepanócitos identificados no esfregaço sanguíneo. O hemograma já praticamente estampou o diagnóstico, né? Porque na hora que ele tem uma anemia, veja quanto, 6,5. 6,5 de hemoglobina, ele não tem taquicardia, tem taquicardia? Não. No exame físico, não. Não tem taquicardia, a pressão está mantendo estável, não tem dispneia. Né? Um quadro crônico, né? Exatamente, ou seja, essa anemia não é nova. Ele não tem sinais de descompensação anêmica. Então, a dor pode ser nova, mas a anemia não é. É uma anemia que já vem de longa data. E é uma hemoglobina baixa, assim, né? Para o valor de referência para eles, pela OMS, seria 13 gramas por decilitro. Ele está com 6,5. 6,5. Metade. Aí a gente parte para aquela velha e boa classificação da anemia, que tanto eu falo para vocês. O pessoal da hemática não aguenta mais a gente. Gente, classifica anemia. É uma anemia no limite para ser macrocítica, né? Ela é normocítica no limite para ser macrocítica, mas também ele tem muito reticulócito. Muito. O reticulócito é uma célula mais jovem. Por ser mais jovem, é maior do que o eritrócito. Então, quando passa pela máquina, a máquina entende que aquele volume, de uma maneira geral, ele está um pouco aumentado. Mas vejam que não é um VCM como a gente vê nas anemias megaloblásticas, que é de 120, 130. É um VCM tocado ali, no limite. Então, esse VCM, ele mede o tamanho da hemoglobina? É o volume médio das hemácias que estão ali naquela amostra. O volume corpuscular médio. E esse HCM, ele quer dizer o que pra gente?
Hemoglobina corpuscular média é a quantidade média da hemoglobina presente naquelas células que passam ali, que estão na amostra. E o CHCM é como essa hemoglobina está disposta, concentrada dentro da célula. Então, assim, grosso modo, né? A gente tem os cálculos mais específicos, mas basicamente é isso. Então, professor, explica aqui pra gente, pro pessoal, como é que a gente vai classificar essa anemia? Pronto. A gente vai utilizar, é muito simples, os parâmetros numéricos, os valores de referência. Então, o VCM de 80 a 100. De 80 a 100, eu tenho uma anemia normocítica. Normocítica quer dizer o quê? Eu tenho anemia? Tenho, mas eu não tenho alteração de tamanho. Como, por exemplo, na anemia ferropriva, que eu tenho uma célula pequenininha, microcítica. Eu não tenho, como na anemia megaloblástica, uma célula grande, porque não conseguiu amadurecer adequadamente. Então, naquela população ali que está passando, de células, eu tenho células que, na sua grande maioria, estão dentro do tamanho esperado. E aí, o HCM e o CHCM, geralmente 27 a 32, 32 a 36, e a gente tem uma anemia normo. Ou seja, eu tenho anemia, mas a medula está produzindo adequadamente, aparentemente. Isso a gente consegue mensurar melhor pelos reticulócitos. Reticulócito alto quer dizer medula está respondendo. Se não tem problema na medula, então significa que eu não tenho falta de nutriente, a medula tem nutriente para produzir, o microambiente medular está ok para a produção, está tudo certo, a fábrica está ok. Então, o problema deve ser na periferia. E aí reforça a hemólise para a gente. Também mostra que o estímulo tá bom, né? O estímulo tá bom. Né? Eritropoetina, principalmente. Eritropoetina. Então, professora, o RDW, ele mostra essa variação de tamanho entre as células, isso, não é isso? O que é que ele pode também trazer para a gente? Se houver uma variação muito grande de tamanho, o RDW ele vai aumentar. É o chamado índice de anisostose, é um índice automatizado. Onde é que a gente tem os maiores RDWs? Nas anemias ferroprivas. Porque o mecanismo de instalação é insidioso e a medula ela vai aproveitando aquele ferro que tem ali, produzindo células pequenas, células um pouquinho maiores, células do tamanho normal. Então, durante muito tempo vai haver essa variabilidade. E quanto maior a variabilidade, mais o RDW dispara. Na anemia hemolítica, a gente pode ter algum grau de variabilidade, porque quando muda a forma, altera também um pouco o tamanho, mas nunca é tão significativo como na anemia ferropriva, por exemplo. E essas células são imaturas? As células que estão presentes, que variam de tamanho, só os reticulócitos. Nesse caso aí, os reticulócitos. Se a hemólise for muito intensa, a medula esgota o reticulócito e começa a mandar eritroblasto. Aí a gente vai ter células ainda mais imaturas. Mas esses 6% aí de reticulócito é muito. E mostra pra gente que a medula realmente está esgotando ali os reticulócitos que ela tem. Professor, uma dúvida nesse caso, que existe esse gatilho mental, né? Assim, hemoglobina abaixo de 7, vamos transfundir. E aí, Perfeito. O que a gente pode fazer? Eita, isso é uma coisa séria. Bom, olha só, existe um guia do Ministério da Saúde que vai dizer isso para vocês mesmos. Ele vai dizer, olha, ponto X, abaixo de X é igual a transfusão. Mas quando a gente pega, aí é caso a caso, gente. O que a gente sempre diz é isso. Quem menos transfunde é o hematologista e o hemoterapeuta. Porque o que mais vai guiar vocês é a clínica. Um paciente como esse, que não tem outras complicações clínicas, que não tem manifestações de descompensação aguda da anemia, que tem uma dor há 2 dias e aparentemente mais nada além disso, não teria indicação de transfusão. Perfeito. Agora, se ele chegasse com febre, com infecção, com uma dor mais prolongada, com a hemoglobina que estivesse caindo, aí a gente tem que acompanhar também, né? Tá caindo a hemoglobina, essa é a média dele, isso é outra coisa importante. Esse paciente não sabe a média, mas geralmente o paciente falciforme, ele sabe a média dele de hemoglobina. Caiu da média, pode ter indicação transfusional. Pode ter, é caso a caso. E esse paciente com anemia crônica, ele está meio adaptado a essa situação, né? Está super adaptado. A frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória, está super adaptado. Então, acho que vai muito daquele ponto de não tratar o exame, né? Mas sim tratar o paciente. Perfeito. E aí, essa presença de drepanócitos também... Aí já então, né? Já entrega pra gente. Já entrega. Porque, no mínimo, esse paciente seria um traço. No mínimo. Mas ele tem célula falciforme que está ali na circulação. Não tem outra coisa que leve à presença de célula falciforme que não seja a presença da hemoglobina S. Então, no mínimo, ele seria um traço. Aí, a partir daí, a gente já tem que ir para o exame específico, que é a eletroforese de hemoglobinas. Antes disso, professora, o que leva
a célula, a hemoglobina, a ficar na forma da foice, né? Da falcêmica? Quando ela entrega o oxigênio ao tecido, ela chega lá na microvasculatura, entrega o oxigênio, ela fica desprotegida. E nesse momento, começam-se, pela alteração cromossômica, pela troca de aminoácidos lá atrás, a hemoglobina começa a formar ligações químicas loucas, bizarras. E aí polimeriza, forma cristais, e em tudo que ela polimeriza e forma cristais, ela deixa de se dispor na periferia do eritrócito, fica no meio e repuxa a membrana e dá o formato de foice. Mas em relação à clínica do paciente, por exemplo, o que é que levaria a aumentar o consumo de oxigênio para aumentar essa formação das foices? Infecções, estresse metabólico, até estresse emocional, que é muito subestimado. Um estresse emocional importante, mas a principal coisa que a gente tem que rastrear nesses pacientes é a infecção. Porque às vezes a infecção não está aparente, não está tão evidente, mas existe ali um processo infeccioso. E infecção é a principal causa de morte no paciente falciforme. Principalmente na criança, mas no adulto também. Então, a principal causa da crise seria a infecção. Seria a infecção. Agora, um ponto importante é a crise, a vasoclusão, ela pode ocorrer com ou sem fator desencadeante. E isso gera uma situação muito complicada para o paciente, porque a todo instante, 24 horas por dia, ele está doando oxigênio, essa célula está ficando desprotegida, ela vai falcizar e pode vasocluir. Ou não, né? Então, a qualquer momento do dia ou da noite, ele pode ter uma crise. Às vezes, o paciente está dormindo e acorda com crise. Mas sempre a gente, como médico, tem que procurar fator desencadeante. Frios extremos, calores, desidratação, por alguma razão. Então, assim, tudo que gera um estresse metabólico, sistêmico, emocional, que demande mais oxigênio tecidual, inclusive a atividade física, pode, exacerbada, né, porque tem um limite, pode desencadear. É pontapé. Só voltando um pouquinho, para quem não conseguiu entender, o drepanócito, ele é a própria célula em formato de foice, né? Exato. Que é a lua. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, esqueci o que eu ia falar. Maravilha. Não, lembrei. Então, vamos ler a eletroforese de hemoglobina, né? Tinha lá na UPA, era, Pedro? Tinha eletroforese. Legal, viu? Eita, UPA boa. UPA boa. Tem que respeitar essa UPA. A hemoglobina A1, 0%, A2, 3%, a fetal, 9% e a S, 88%. Está super explicado porque esse paciente chegou aos 25 anos sem diagnóstico, né? Ele tem uma hemoglobina fetal alta. Percentualmente não parece muito, mas faz uma diferença enorme. Faz uma diferença muito grande. A fetal, ele não tem hemoglobina A, porque a alteração na cadeia beta, então ele não forma hemoglobina A, só forma hemoglobina S, mas ele tem uma fetal de 8%. Geralmente a gente vê 99% de S, 100% de S, 98% de S. Então, isso aí acabou fazendo com que o diagnóstico fosse retardado. Outra coisa importante, esse diagnóstico hoje, ele é dado através da triagem neonatal. Mas a gente precisa lembrar que tem muita gente, muito bebê que nasce em sítio, no interior, que não faz o exame ou não vai buscar o resultado, não tem uma busca ativa eficiente. E ainda passa, o nosso país é muito grande, com muitas desigualdades. Então, ainda passa muito paciente sem diagnóstico, que a gente só consegue pensar realmente quando chega numa situação dessas. Então, doutora, nesse caso, para o nosso paciente, se ele está nessas crises, nesse momento de dor, chega para a gente na UPA, que acho que é uma coisa do generalista mesmo, vai pegar esse paciente. Vai. O que a gente vai fazer para ele? Hidratar e analgesia eficaz. A hidratação no paciente falciforme ainda é uma hidratação um pouco diferente, que a gente faz mais com soro glicosado do que com o fisiológico, e não costuma fazer o ringer de cara, assim, de imediato. Tem um esquema. O Ministério da Saúde preconiza esse esquema, ainda é mantido dessa forma. É um pilar, é a hidratação. O segundo pilar é a analgesia eficaz. A analgesia eficaz envolve o que o paciente já usou em casa. Se ele já usou analgésico comum de horário, não resolveu, não vai adiantar você fazer novamente, você vai associar. Analgésico comum anti-inflamatório, reavalia e busca fator desencadeante. Hidratou, fez analgesia, não resolveu. Analgésico comum anti-inflamatório opioide. Não resolveu, interna esse paciente. É a famosa escadinha da dor, né? Exatamente. Você vai até... Aí, uma dúvida que às vezes muita gente pergunta, e não transfunde? Por que não transfunde o paciente? A transfusão, gente, nesse momento, não é tratamento de crise álgica. Agora, em alguns casos, o paciente se prolonga tanto com a crise, você já fez de tudo que não consegue resolver,
como último dos últimos recursos, a gente pode transfundir. Na crise álgica comum, não nas emergências, como síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, aí já é outra dinâmica de tratamento. Ô, professora, e o que é que está sendo afetado nessa crise álgica? Por que eu estou sentindo dor? Por que o paciente vai sentir dor? Porque vasocluiu, a microvasculatura está vasocluída, se formou um trombo ali, que impede a passagem do sangue, então o sangue não chega adequadamente aos tecidos, o tecido ele começa a sofrer com a falta de sangue, isquemia, e a manifestação clínica da isquemia é a dor. A diferença desse trombo é que ele vai se desfazer espontaneamente. A gente não tem indicação de usar trombolítico, é um trombo totalmente diferente do que se forma em outras circunstâncias. Então, ele vai se desfazer. A gente vai dar o suporte de hidratação, de analgesia, vai tratar a infecção se houver, e ele vai naturalmente desaparecer, vai se desfazer. E essa célula falsizada volta ao formato anterior de disco bicôncavo. Então, é interessante que esse trombo ele é formado porque, além da célula ela falsizada em forma de foice, ela já se juntar mais, né? Isso. Ela também tem a anemia falciforme, a doença, ela causa um dano endotelial. Sim, então, sim. essa inflamação crônica que o paciente tem facilita bastante. Facilita também. A própria hemólise, né? Vai causar uma reação inflamatória. A questão do óxido nítrico também, espécies reativas, né? Complexo. É uma fisiopatologia extremamente complexa e não totalmente esclarecida até hoje. Eu acho uma coisa linda, não vou mentir. Não, mas é uma fisiopatologia assim, e que causa problemas agudos e crônicos. Aqui a gente está diante de um paciente com problemas agudos. Na hora que a gente diagnosticou, vai ter que referenciar esse paciente, mandar ele para o hematologista, e aí rastrear ele inteiro se tem alguma complicação crônica ou não. Justo. E fazer o tratamento. Doutora, assim, uma coisa que pega muito pra gente é como é que eu vou diferenciar uma crise álgica já de uma complicação de um evento de dor torácica, do abdominal. Como é que eu sei se isso é da anemia falciforme, se é outra doença, se ele tá tendo alguma complicação? Pronto, vamos lá. É difícil. Mas olha, foi falciforme, chegou com um quadro pulmonar. Independente de qualquer coisa, você tem que ter um alto grau de suspeita de síndrome torácica aguda, porque se ele não tem, ele pode evoluir. Ele pode, aí pode ser só uma pneumonia e não ser uma síndrome torácica aguda? Pode. Pode ser um COVID da vida, por exemplo, não ser uma síndrome torácica aguda? Pode. Mas a chance daquela infecção desencadear a síndrome torácica aguda é grande. E é uma das principais causas de morte no adulto. E envolve um mecanismo inflamatório, trombótico, tromboembólico, de vasoclusão, infeccioso, e aí a gente vai internar o paciente, fazer um tratamento amplo e investigar e acompanhar no dia a dia. E ao dia a dia os exames, o rastreio, que vai mostrando pra gente o que é que está predominando ali. Até investigar essas outras causas, esses diferenciais, descartar também. Porque nada impede que ele tenha duas doenças, né? Tem que descartar tudo. É um paciente que não pode ir para casa. Esse é o ponto. Você não pode suspeitar, ele tem um quadro pulmonar, você suspeitar de uma síndrome torácica aguda e mandar o paciente para casa. Isso aí é o principal. E abdômen, aí vai ser rastreio também. Vai ter que internar e investigar. Se for criança, sequestro esplênico tem que estar até 5 anos de idade, principal hipótese. Depois disso, pode ser uma colecistite, pode ser uma apendicite, pode ser uma crise. E aí tem que internar, exame de imagem, é uma estrutura de saúde que você tem que ter para dar suporte para esse paciente. Até pela própria anemia hemolítica, eles acabam fazendo muitos eventos de cálculo, né? Cálculo de bilirrubinato. Isso independente de ser falciforme. Hemolizou cronicamente e forma cálculo de bilirrubinato. E aí pode fazer uma colecistite aguda. E é até muito importante, antes de fechar o diagnóstico, a gente saber, por exemplo, o paciente está com dor. Apesar de a gente não saber o diagnóstico, é que a gente pode fazer por esse paciente, entendeu? Sim. E aí já entra hidratação e analgesia. E outra coisa interessante é porque esse paciente já vai tendo múltiplas crises, né? Será que essa crise é a mesma que ele teve antes? Será que é a mesma dor? Então, acho que isso até ajuda a gente a diferenciar de alguma outra causa, alguma complicação. E mais importante, gente, é não liberar esse paciente, não prescrever o analgésico para casa e liberar. Se tem a suspeita ou se tem já o diagnóstico, porque a gente entende assim, o paciente que está na capital, ele vai para o hemocentro. O paciente que está no interior, ele vai para o pronto atendimento. Não tem hemocentro para ele ir. Então, são os generalistas, são os urgentistas que vão tratar.
E a oxigenoterapia nesse paciente é para qualquer um? Não, só vai ter indicação se a saturação for mas isso é uma pergunta muito frequente. Exatamente. É importante. É uma dúvida frequente. E às vezes a gente chega engraçado na urgência e já encontra o paciente, porque o pessoal já colocou o catéter, já abriu o oxigênio. Independente do quadro. Independente da situação. Não sabe se tem DPOC, não sabe de nada. Já sabe de nada, já vai. Não, vou botar oxigênio nessa hemácia que ela não vai. Só tem indicação se estiver desaturando. Se não estiver desaturando, perfeito, não tem indicação de a gente usar. E aí, se ele está desaturando, liga mais uma vez o alerta. Será que é uma síndrome torácica aguda, mortalidade alta? Boa. Interna e, de preferência, numa unidade de terapia intensiva. Outra patologia que esse paciente tem um risco maior de desenvolver também é o AVC, né? Sim, principalmente na infância. Isso é uma coisa que a gente faz, quando a gente diagnostica, a gente rastreia com Doppler transcraniano. Inclusive, o AVC hoje pode ser uma das indicações de transplante de medula. Interessante. Que é o único tratamento curativo que existe hoje. A gente tem terapias genéticas em estudo, mas o único tratamento curativo hoje para o doente falciforme, para paciente com anemia falciforme, é o transplante. O problema é que ele tem seus riscos. E ainda as indicações ainda são restritas. Pacientes com complicações crônicas, não tem maior mortalidade, não vão. Então, assim, ainda é uma zona meio cinzenta. E tem que ser 100%, né, de compatibilidade. Tem que ter compatibilidade. É mais difícil. Recentemente, eu já disse no meu trabalho anual e tal, teve uma transfusão, no caso, uma transplante de medula, da mãe para a filha. E, por enquanto, já tem mês, eu acho, e a paciente tá bem. Tá ok. Isso é muito bom. A gente tem alguns pacientes transplantados. Recentemente eu fiz uma entrevista com uma que foi transplantada e está muito bem, mas tem também alta mortalidade. E aí a gente tem que botar na balança, né? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem 3 tipos de tratamento aqui. O da crise álgica, que a gente já falou, já comentou, que vai ser a analgesia. O definitivo, que é o transplante. Mas enquanto a gente não faz o transplante, professora, a longo prazo, o que é que a gente pode fazer? A gente acompanha esse paciente, na maioria das vezes usa hidroxiureia. A hidroxiureia foi uma droga que modificou o curso da doença, porque ela não só estimula a produção, desreprime o gene que produz hemoglobina fetal, então ela aumenta o nível de hemoglobina fetal. Mas tem paciente que nem aumenta ou não aumenta tanto e mesmo assim melhora, porque ela também atua no mecanismo vasoclusivo. Qual é a questão da hidroxiureia? Ela é mielotóxica, nefrotóxica, hepatotóxica e é um quimioterápico. Então, como todo quimioterápico, ela pode predispor a uma neoplasia. A gente nunca teve relato de paciente falciforme, mas sabe que é possível isso acontecer. Então, a gente entra, o paciente tem melhora, mas a gente tem que monitorizar a cada 3, 4 meses, função hepática, função renal, medula, o hemograma, como é que está a medula, que eu digo hemograma, como é que está, e seguir esse paciente, mas eles costumam ter benefício. E o ácido fólico. Que ele vai usar rotineiramente. Porque ele tem um consumo muito grande, a produção muito grande. Produção grande, e se a gente não repor, ele sobrepõe uma megaloblástica. E tem alguma novidade de tratamento, alguma coisa nova aí? Existem alguns estudos mostrando as terapias genéticas que mudam na verdade, como se ela reescrevesse essa alteração, mas ainda está muito no início. E resolveria, né? Resolveria por completo. Seria cura, né? Seria cura. Mas ainda está muito no início. Que é só uma base, né? Alterada. Exatamente. Só uma base faz um estrago. Faz um estrago imenso. Lembrando que a expectativa de vida hoje do falciforme com a hidroxiureia, com a penicilina na infância, que a gente faz até os 5 anos, com todos os cuidados de saúde, com a educação continuada, hoje a expectativa de vida está na 4ª década. Então, não é uma expectativa de vida... Além da penicilina, né? Porque esse paciente está suscetível a infecções, a gente tem que ter o calendário vacinal bem atualizado. Muito atualizado. A gente sempre cobra das mães que que façam a vacinação, tem que ter. E professor, em relação a novas medicações, o que a gente vê, por exemplo, anticorpo monoclonal... Difícil na nossa realidade, né? Nada. Mais alguma coisa animadora? Não. Infelizmente, nada ainda inovador que a gente consiga utilizar e consiga ter eficácia realmente nesses pacientes, infelizmente. Para crise álgica também, né? Para crise álgica, só analgesia. Antigamente a gente usava dolantina, hoje é preconizado morfina. Alguns pacientes, eles já sabem, conhecem sua dor. A dor é uma coisa individual, só você sabe da sua dor. Então, se você me diz que a sua dor é 10, quem sou eu para dizer que é 2? Né?
Mas muitas vezes o paciente ele chega no serviço de saúde, a gente vê muito esses depoimentos, dizendo, se queixando de uma dor 10, olha, minha dor só passa com morfina, porque ele sabe disso. E é taxado como viciado em morfina. Isso é um problema que todos eles relatam. E eu, particularmente, não tenho um paciente falciforme que seja viciado em morfina, muito pelo contrário, eles odeiam morfina, por conta dos efeitos que ela traz. Mas é o que a gente tem hoje, assim, de mais. Tem esqueci o nome do outro analgésico agora que a gente pode utilizar também, me fugiu. Tem outro analgésico que a gente opioide pode... também. Opioide também que a gente pode utilizar, mas também não... E, por exemplo, como o Felipe tinha falado, no caso, como o Pedro também falou, no caso dessa síndrome, por exemplo, causar um AVC ou causar uma oclusão de um vaso mais importante, a gente faz o tratamento, por exemplo, do AVC ou, por exemplo, tratamento de uma trombose venosa profunda. Não, aí ele vai entrar, no caso do AVC, ele vai entrar no protocolo, ele vai usar a hidroxiureia e vai entrar num protocolo de hipertransfusão. Ou vai entrar para o transplante, na fila do transplante de medula. Entendi. Não pode fazer, então, a tromboplastia? Normalmente a gente não faz. Normalmente a gente entra já no protocolo da hipertransfusão, porque o que a gente quer é diminuir essa hemoglobina S. Diminuir o máximo possível para fazer esse trombo ideal, gente, é que a gente previna, né? Que a gente consiga rastrear precocemente e evitar que ele entre nesse processo. Até porque vai desocluir, mas o risco de formar um novo trombo é muito grande. E as sequelas também. E assim, lembrar também que o paciente pode ter complicações, por exemplo, moia relacionada. Que também seria um fator, né, de risco. Então, é realmente um paciente desafiador, professora. Desafiador. Desde a infância. Até a idade adulta é um paciente desafiador. Uma dúvida que eu tinha ficado, a gente veio discutindo várias vezes, né? Que esse paciente tem uma tendência maior a fazer infecção, que a gente pode até usar antibiótico como profilaxia na infância, mas por que disso? Porque esse paciente tem mais tendência à infecção. Pronto. O fator principal é o baço. O baço é um órgão central na imunidade. E o paciente falciforme... E o baço também é um órgão central na hemocaterese. Então, se a gente tem uma célula que falciza em baixa oxigenação, quando ela chega no baço, aí é que ela falciza mesmo. Então, tanto ao mesmo tempo que o baço ele consegue retirar essas células da circulação, gerando hemólise, ele também sofre vasoclusão mais do que qualquer outro órgão. E aí ele vai fibrosando durante a primeira infância. Nos 5 primeiros anos de vida, esse órgão ele vai fibrosando e perdendo função. No paciente SS. Tanto que em torno dos 6 anos ele já não tem mais baço palpável, a gente só consegue ver através de ultrassom o baço fibrosado lá no cantinho dele, e com isso ele perde também a função de imunidade do baço, que é muito importante. Antigamente é mandatória a profilaxia com antibiótico nos primeiros 5 anos de vida, porque antigamente, aos 50 anos, a maioria dos pacientes morria na primeira infância. Quando entrou essa profilaxia, hoje a gente tem pacientes na 4ª década que conseguem chegar. Mas é principalmente por conta da perda da asplenia funcional. O paciente falciforme, ele tem uma alteração da imunidade humoral e celular, mas o principal nessa questão da imunidade, na predisposição a infecções por encapsulados e gram-negativos, é a deficiência de função do baço. A senhora falou da terapia genética, né? Enquanto estava estudando aqui para o episódio, eu li uma matéria lá do Science Journal, que eles falaram de um tratamento que eu posso falar errado aqui. Não, pode dizer, eu já vi essa matéria, pode falar. Mas pelo que eu entendi, eles usavam as células-tronco para poder reativar a hemoglobina fetal, né? Sim. Porque como a hemoglobina fetal não polimeriza, né? Não se torna hemoglobina S, aí meio que também compensa essas hemoglobinas S e melhora a qualidade de vida dos pacientes, né? Sem dúvida. É uma possibilidade. Uma possibilidade que a gente ainda não tem disponível para uso, mas são estudos que estão correndo e a gente espera que na próxima década dê um boom aí, a gente tenha alguma novidade boa para esses pacientes, né? Infelizmente, os que já são mais antigos não vão se beneficiar muito. Então, acho que além do tratamento, que a gente falou muito tratamento medicamentoso, transplante, mas mudança de hábito de vida, professora? A gente não limita muito esses pacientes, não. A gente só orienta, assim, a evitar frios extremos, calores extremos, evitar atividades físicas exacerbadas, mas uma atividade física leve ele pode executar. E aí vai depender se tem complicações crônicas, por exemplo, necrose de cabeça de fêmur, vai precisar de fisioterapia, vai precisar de um acompanhamento, vai limitar algumas atividades. Mas, no geral, é um paciente que, se não tem muitas crises, se não interna muito,
se não tem muitas complicações agudas ao ano, nem complicações crônicas, ele vai levar uma vida relativamente normal. Pode estudar, pode trabalhar, pode... Tanto que a gente tem hoje pacientes concursados que trabalham, mas também tem pacientes aposentados. Porque tinha tantas complicações que não conseguiam executar, nem estudar conseguiram direito. Então, é aquela coisa, cada paciente falciforme é de um jeito. Isso é outra coisa desafiadora na doença. Cada um que entra de um jeito. E com cada um a gente vai ter que ter um suporte adequado, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista social. Professor, então assim, como é a sua experiência com esses pacientes? Tem até o livro que você poderia falar. Eu esqueci de trazer o livro, mas tá bom, não tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês, até para vocês sortearem. Qual o nome do livro, professora? A Vida em Forma de Foice. Muito legal. Na verdade, eu trabalho com pacientes falciformes desde estudante, desde o primeiro ano de medicina. Eu sou apaixonada pelo... Amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E até hoje, paixão à primeira vista nunca acabou. Contrariando os estudos, a paixão não acabou. Então, esse livro, na verdade, é um livro de depoimentos. São histórias de vida. Porque a gente, como médico, trabalha muito a parte clínica, mas desconhece muito da parte social desses pacientes, das barreiras que eles enfrentam no dia a dia. E aí, eu tive essa ideia junto com outra paciente. Nós escrevemos a 4 mãos, vamos dizer assim, e os pacientes forneceram as suas histórias de maneira anônima, das barreiras, das dificuldades que eles passaram. É um livro bem interessante, porque não é um livro técnico, mas é um livro que alerta a gente para um outro lado que a gente às vezes não E é muito importante isso, professor. Lida, Eu acho né? que o médico só de medicina sabe, né? Nem de medicina sabe, como diria. Perfeito. Acho que é muito importante a gente conhecer esse lado do paciente para a gente, além de tratar a doença, tratar a pessoa, né? Perfeito, exatamente. E esse olhar eles são muito carentes disso. Muito bonito, professora. Parabéns, viu? Muito obrigada pelo convite, minha gente. Foi ótimo. Se a gente passaria aqui, eu passaria uma semana falando do falciforme. Eu gosto de amar também. Então, pessoal, foi isso. Parabéns, Pedro, primeiro episódio também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal, pelo Tamo junto aí, Felipe, mais um episódio. Junto. Professor, eu queria agradecer a sua presença. Eu sempre fui seu fã quando fui seu aluno. Tá mais que convidada para outros episódios, pra gente falar de outros. Eu que aprendo muito com vocês, sempre. E assim, vou ser bem sincero, Mato é uma fraqueza pra mim, né? Então, quanto mais episódios tiver, melhor. uma parte da clínica médica que eu acho muito legal, muito diferente e muito bonita também. Envolve tudo, né? Envolve tudo. Então, estou à disposição. Além do livro, a professora ela vai disponibilizar, né? Sim, vou sim. A gente vai ver o que a gente pode fazer, um sorteio, quem sabe, de um livro. Sorteio, veja o que vocês querem fazer. Eu vou trazer uns 3 exemplares e deixar com vocês. Um fica com a gente. E é isso. Queria agradecer ao NIT, né? Ao NIMA, ao CCS, ao pessoal, o Márcio e o Beno, que estão hoje aqui com a gente. Valeu, Márcio. Ao Belo Gourmet, que deu hoje uma excelente refeição pra gente, deu um cafezinho. Daquela animada. Belo Gourmet. E é isso, agradecer aos nossos colaboradores, os nossos participantes de Pironicast também, que estão aí atrás das câmeras. Obrigada, gente. E é isso, professora, quer deixar algum recado final para alguém? Não, eu acho que o que você falou agora, no final, foi muito importante, assim. A gente tem que entender de medicina, assim, a gente tem que ser tecnicamente bom, mas, antes de tudo, a gente tem que ser humano. Então, a gente precisa ver todos os lados da questão, a gente precisa ver o doente, e não só a doença. Perfeito. A doença é complexa? Mas cada doente é de um jeito e a gente tem que ter esse olhar. E eu acho que essa possibilidade de falar sobre a doença e falar sobre o doente é extremamente importante. Eu me sinto muito grata de estar aqui. E realmente, assim, espero que tenha contribuído de alguma forma. E quem tiver dúvidas ou quiser mais esclarecimentos, estou às ordens. Professora, quer divulgar sua rede social? É aberta para divulgação? Sim, também. Eu estou uma boa divulgadora mesmo. A maioria já conhece, é @doutora Alexandra Eugênia. Eu costumo colocar conteúdos que não são técnicos, porque isso eu já faço em sala de aula, mas eu gosto de esclarecer a população geral. Então, são conteúdos um pouco mais, assim, com a linguagem um pouco mais coloquial, mas que é bem aberto e traz muitas questões. Fiquem à vontade, me sigam, aproveitem, divulguem. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente, foi um episódio muito legal, agradecer a professora também. E siga a gente no Instagram, DiPironaCast, no YouTube, DiPirona eCast, no Spotify também a gente tá lá, DiPirona eCast.
E no TikTok também agora, estamos estourados no TikTok. De PiranhaCast. E é isso, galera. Na dúvida... De PiranhaCast. Valeu.